Olá pessoal, meu nome é Camille, eu sou estudante do segundo ano de Direito da Universidade de São Paulo. E hoje, nesse episódio do nosso podcast, vamos falar sobre um assunto que nos traz muitas reflexões quanto às problemáticas ambientais e sociais do nosso Brasil, que é a crise hídrica e suas reflexões. Esse episódio do nosso podcast será mais explicativo e informativo em torno do tema, de modo que houve uma pesquisa baseada em relatórios da ONU e da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Assim, esse episódio será dividido em 5 tópicos, sendo eles o contexto da crise hídrica no Brasil, os impactos sociais e econômicos, desafios e medidas adotadas, perspectivas futuras e soluções sustentáveis e a conclusão. Assim, deste modo, eu vou iniciar com uma breve contextualização sobre a importância da água e as consequências das emergências climáticas. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que a água é um recurso vital para a sobrevivência e o bem-estar de todos os seres vivos. É essencial para a agricultura, indústria, produção de energia, higiene pessoal e, é claro, para a própria vida humana. No entanto, apesar de sua importância fundamental, a água potável disponível no planeta Terra é limitada e está enfrentando diversos desafios, principalmente devido às emergências climáticas. Nosso país está inundado de água, porém, apenas 0,3%, que é equivalente a 105 mil quilômetros cúbicos, é água potável, estando armazenada apenas em rios e lagos. E essa quantidade é a água que, em geral, é utilizada para consumo humano, animal e agrícola. Hoje, em decorrência do mau uso da água, o planeta vive o que se convencionou chamar de crise hídrica. E diante da crise de um recurso tão importante e vital para todos, a ONU resolveu tratar do tema através de relatórios sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, para a conscientização do planeta acerca da necessidade de se observar a questão da segurança hídrica. Nesse sentido, a ONU fez previsões preocupantes para 2050, com destaque para o aumento da demanda hídrica mundial nos setores de produção e na agricultura. Toda essa demanda poderá causar um colapso de água sem precedente. Diante disso, se faz necessário planejamento. Uma gestão consciente e eficiente de recursos hídricos, com vista a assegurar a todos, principalmente a população mais pobre, pois o progresso em cada uma das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável é inevitável. Inevitável não, é necessário. O desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental. Assegurando o desenvolvimento nesses moldes, a água poderá ser um instrumento decisivo no combate da pobreza e na manutenção de um planeta mais equilibrado e harmônico. Portanto, após essa breve contextualização sobre a importância de um dos nossos bens mais importantes, que é a água, eu vou falar sobre o contexto da crise hídrica no nosso país. Tudo isso pode ser fundamentado levando em conta consideração de diversas características climáticas do país, bem como fatores que contribuem para a escassez da água. Então vamos lá. O Brasil, como a gente sabe, possui um clima diversificado, com regiões que variam desde o equatorial úmido na Amazônia até o semiárido no Nordeste. Essa diversidade torna o país muito suscetível a eventos climáticos extremos, como secas e enchentes. A vulnerabilidade à escassez de água é agravada pela distribuição irregular da chuva ao longo do ano e entre as diferentes regiões do país. Algumas regiões do Brasil enfrentam períodos prolongados de seca, resultando na diminuição dos níveis de água nos rios, lagos e aquíferos, de modo que a escassez de chuva é um fator significativo para a crise hídrica, especialmente no Nordeste e em partes do Sudeste. Esse é um dos fatores que contribuem para a escassez de água, e eu vou versar mais sobre outros, como as mudanças climáticas, que, assim, o aquecimento global e as mudanças climáticas têm impactos diretos na disponibilidade de água. Há evidências de que o aumento da temperatura média está alterando os padrões de precipitação, levando a eventos climáticos mais intensos e imprevisíveis, como secas prolongadas e chuvas torrenciais. É o caso do impacto do El Niño, que é o superaquecimento das águas do Pacífico que esquenta a atmosfera. E assim, como explicado pelo diretor-geral da FAO, que em 2015 foi muito maior esse evento do El Niño, e as previsões para 2023 são altas. Este de 2015 foi tão forte que nunca havia chegado ao ponto de ameaçar o abastecimento urbano como foi visto em São Paulo.
fator é o rápido crescimento populacional e o desenvolvimento industrial, que, nas áreas urbanas, aumentaram significativamente a demanda por água. O aumento do consumo de água pela população e a expansão das atividades industriais sobrecarregam os recursos hídricos disponíveis. Ainda, a agricultura é um setor intensivo de água no Brasil, principalmente devido ao uso extensivo da irrigação. A expansão da agricultura irrigada contribui para o esgotamento dos recursos hídricos, especialmente em regiões onde a disponibilidade de água já é limitada, como no Nordeste, A má gestão dos recursos hídricos é um fator crítico na crise hídrica. Isso inclui a falta de planejamento eficiente, a infraestrutura inadequada, a falta de monitoramento e o controle dos recursos hídricos, além da ausência de políticas de conservação e uso sustentável da água. A crise hídrica no Brasil tem afetado várias regiões ao longo dos anos. O Nordeste brasileiro é historicamente uma das áreas mais afetadas, com longos períodos de seca e escassez de água, como nós já sabemos. Além disso, em anos recentes, outras regiões, como o Sudeste, também enfrentaram crises hídricas significativas, com níveis críticos de reservatórios e restrições no abastecimento de água em áreas metropolitanas, que é o caso de São Paulo, que em 2014 sofreu com escassez de água por falta de chuva nos reservatórios de água e precisou se reorganizar e racionar este recurso. Agora, a gente vai ir para o segundo segmento e, vamos falar sobre os impactos sociais e econômicos da crise. A crise hídrica, ela atinge diretamente todos os setores produtivos do Brasil, além de afetar a disponibilidade de água e a energia elétrica para a população. Em torno de 64% da energia elétrica do país é gerada por hidrelétricas. Quando elas estão com reservatórios baixos, o governo precisa acionar as usinas termoelétricas, que geram energia por meio da queima de carvão e, portanto, poluem mais, além de ser mais caro. Deste modo, os efeitos já são sentidos no bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, criou recentemente uma bandeira tarifária chamada de escassez hídrica, o qual levou a taxa adicional cobrada pela eletricidade de R$ 9,00 por 100 kWh para R$ 14,20. É um aumento considerável. Os impactos da crise hídrica se estendem a outros setores da economia brasileira, como o agronegócio, que, segundo os dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, é o setor que mais consome e desperdiça água, é consequentemente um dos mais afetados. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, o produto interno bruto do setor agropecuária caiu de 2,6% para 1,7%. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, prevê redução de 9,5% na colheita de cana-de-açúcar, impactando, dentre outros produtos, os combustíveis. E a Conab também prevê prejuízos na safra de soja e milho. A gente consegue ver aonde chega a crise hídrica, Afeta diversas áreas, às vezes inimagináveis. Há um efeito cascata nos demais setores da economia, limitando o crescimento econômico brasileiro. Segundo analistas, caso a crise hídrica persista, a inflação medida pelo IPCA deve ficar próximo dos 8% neste ano e no ano de 2024, configurando um cenário de estagnação, no caso até o ano de 2024. O PIB brasileiro pode ter uma queda de até 2 pontos percentuais. Assim, a aceleração inflacionária é preocupante, pois reflete diretamente no aumento do custo de vida das famílias brasileiras, podendo aumentar substancialmente o número de famílias que sofrem com algum nível de insegurança alimentar. Diante do exposto, os impactos da escassez de água permeiam todos os âmbitos da sociedade, afetando diretamente a saúde, a educação e a qualidade de vida das pessoas afetadas. Em continuidade, falaremos agora a respeito dos desafios e as medidas adotadas. Primeiramente, ressalta-se que a Organização das Nações Unidas alertou recentemente que a seca pode ser a próxima pandemia, podendo afetar diretamente a saúde das pessoas ao redor do mundo ou indiretamente, através da insegurança alimentar ou do aumento dos preços de alimentos. No Brasil, o baixo volume de água nos reservatórios de hidrelétricas também está gerando uma crise energética, como a gente já estava falando, tendo em vista que essa é a principal fonte de energia do país. E, reiterando, a conta de luz já ficou mais cara, e as medidas de racionamento de energia estão sendo avaliadas ainda pelas autoridades competentes.
e vale dizer, manter o horário de verão não evitaria esses impactos. Assim, a implementação de soluções hídricas de médio e longo prazo é crucial, mas alguns desafios ainda precisam ser superados para que tais soluções ganhem escala em território nacional. A crise hídrica atual, no fundo, é uma crise de governança, ressalta Ângelo Lima, do OGA, que é o Observatório de Governanças da Água. Desde 1997, o Brasil tem uma política nacional de recursos hídricos avançadas. Porém, seus instrumentos de gestão não estão sendo igualmente executados nos estados de federação. Algumas iniciativas que podem ajudar a reduzir o impacto, como a água de reutilização para uso não potável, o incentivo à redução de consumo por meio de bônus e descontos nas tarifas, entre outros. Mas a dessalinização da água também cresce como uma alternativa. No entanto, como qualquer processo industrial, demanda energia, estrutura e gera quantidade significativa de resíduos. Assim, em agosto desse ano, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reforçou a conscientização inadiável que a administração pública e todos os setores da economia precisarão desenvolver para que o sistema hídrico não entre em colapso, e os cidadãos devem fazer sua parte. Por fim, em uma análise pertinente, é importante salientar que, apesar da existência de várias técnicas, a melhor forma de evitar o agravamento da crise hídrica no Brasil e no mundo é realizar programas que visem a conscientização da população e a proteção dos corpos d'água. Algumas medidas, como programas de reuso e políticas de gestão hídrica têm mostrado resultados positivos na redução do consumo da água, na preservação dos recursos hídricos e na mitigação da crise. Mas, de modo que a conservação ainda deve ser promovida por meio de programas de gestão adequada da demanda e da educação ambiental, e o reuso direcionado à gestão da oferta, buscando fontes alternativas de suprimento, incluindo água recuperada, águas pluviais e água subterrânea, complementada mediante a recarga artificial de aquíferos. Portanto, a gente vai continuar o assunto, e o quarto segmento é a respeito das perspectivas futuras e soluções sustentáveis ao redor do tema. Assim, as perspectivas futuras da crise hídrica no Brasil estão diretamente ligadas às mudanças climáticas em curso, de modo que são preocupantes, extremamente preocupantes. Prevê-se que o aumento da temperatura global e as alterações nos padrões de chuvas afetem ainda mais a disponibilidade de água. Nesse cenário, é fundamental adotar soluções sustentáveis e alternativas para enfrentar os desafios futuros. O famoso Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres, a UNISDR, divulgou recentemente um relatório mostrando que mais de 11 milhões de pessoas já morreram e 2 milhões de pessoas foram afetadas por falta de chuva desde o ano de 1900. Já outro relatório da ONU fez projeções incômodas sobre o futuro da humanidade, que eu citei no início, que ao prever que no ano de 2050, mais de 45% da população mundial poderá não contar com quantidades mínimas de água para necessidades básicas, como ingestão, cozinhar e tomar banho, demonstrando a clara necessidade de solução neste caso. Uma das soluções é a captação de água de chuva, que envolve a coleta e armazenamento da água de chuva para uso posterior. Essa prática pode ser implementada em nível doméstico, empresarial e até mesmo em áreas urbanas, contribuindo para reduzir a demanda sobre as fontes convencionais de água e promovendo a conservação. Outra solução é o investimento em infraestrutura hídrica. Isso inclui a construção de reservatórios, sistemas de captação e distribuição de água, bem como o aprimoramento das redes de abastecimento. O desenvolvimento de tecnologias eficientes para o tratamento de água e o reaproveitamento de águas residuais também desempenham um papel importante na promoção do uso sustentável dos recursos hídricos. Além das soluções técnicas, a conscientização da população é essencial. A educação sobre o valor da água, a importância da conservação e a mudança de comportamento em relação ao seu uso são fundamentais para enfrentar a crise hídrica. Iniciativas de conscientização podem envolver campanhas de mídia, programas educacionais nas escolas e envolvimentos da comunidade em prática de conservação. É importante destacar que a abordagem da crise hídrica requer uma cooperação efetiva entre governos, sociedade civil e o setor privado. A gestão sustentável dos recursos hídricos
exige a implementação de políticas públicas eficazes, a participação ativa da sociedade no planejamento e a tomada de decisões, além do engajamento do setor privado nas adoções de práticas responsáveis em relação ao uso e a gestão de água. Enfim, a cooperação também é fundamental em nível internacional, já que muitas questões relacionadas à água transpassam fronteiras. A colaboração entre países na gestão de bacias hidrográficas compartilhadas e o intercâmbio de conhecimento e melhores práticas podem contribuir para uma abordagem mais abrangente e eficiente da crise hídrica. Para informar, as soluções já utilizadas pelo governo para driblar a crise hídrica são paliativas, utilizações de termoelétricas e compra de energia de países vizinhos, por exemplo. Saídas mais duradouras envolvem maior investimento e estratégias de longo prazo no setor energético. As opções incluíram o desenvolvimento das energias renováveis no país, que no momento a energia solar é responsável por 1% da energia gerada no Brasil e a eólica 8%. Investimento e recuperação do sistema das hidrelétricas e de saneamento para evitar desperdícios e, sobretudo, um controle efetivo do desmatamento. Tem um levantamento realizado pela consultoria em inteligência de mercado, que é a No Sense Making, que demonstra que 18,5% das informações divulgadas pela imprensa, e relatórios corporativos sobre investimentos foram relacionados a negócios do setor de energias elétrica, solar, térmica e eólica. O segmento já se movimenta, dá para ver isso, com a perspectiva de substituição das energias hídricas pelo aproveitamento da força dos ventos, do sol, do mar ou de biomassas. No cenário de longo prazo, o analista da Prévia Investimento aprova no crescimento das matrizes alternativas e também das fornecedoras da infraestrutura. Usinas solares, por exemplo, estão se instalando no Nordeste, mas a concentração de gastos está no Sudeste, o que vai requerer a instalação de redes de transmissão. Para finalizar, é importante destacar algumas medidas domésticas para reduzir o consumo. Para informá-los e envolver todos a ajudar a causa, assim podemos destacar. É importante que reaproveite a água. É possível aproveitar a água da lavagem de roupas e até do banho para lavar a calçada ou dar descarga. Não usem mangueira. Seja para lavar o carro ou a calçada, reaproveite a água que citamos na dica anterior. Se usada durante 15 minutos, a mangueira pode desperdiçar até 180 litros de água. É importante que reduza o uso da máquina de lavar. Espere até que acumule uma quantidade de roupa para encher a máquina. Deste modo, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Hoje, pudemos discutir as características climáticas do país e sua vulnerabilidade à escassez de chuva, bem como fatores como a falta de chuvas, mudanças climáticas, crescimento urbano e industrial, a agricultura e a gestão inadequada dos recursos hídricos. Também a gente conseguiu abordar os principais impactos na vida das pessoas, comunidades e setores econômicos, como o acesso ilimitado à água potável, o racionamento, o impacto na agricultura e o abastecimento de energia. Diante dessa realidade, destacamos a importância da conscientização e ação coletiva para enfrentar as emergências climáticas, incluindo a crise hídrica. Significativamente, é sempre bom reiterar que o mundo está enfrentando uma crise global de água, iminente, que ameaça ficar fora de controle. À medida que o aumento da demanda por água e os impactos intensificados da crise climática colocam uma enorme pressão sobre os recursos hídricos, assim como foi alertado pelo relatório da ONU. Adiante, o uso da água aumentou cerca de 1% ao ano nos últimos 40 anos, impulsionado pelo crescimento populacional e mudança nos padrões de consumo. De acordo com o Relatório Mundial de Desenvolvimento da Água da ONU, publicado na terça-feira, em março, dia 21 de março de 2023, na véspera de uma importante cúpula de água realizada pela ONU em Nova York. O acesso de água já é um grande problema. Atualmente, 2 bilhões de pessoas não têm água potável segura e 3,6 bilhões não têm acesso a saneamento administrado com segurança, como foi demonstrado com o relatório. Assim, se faz necessário uma gestão consciente e eficiente de recursos hídricos, com vista a assegurar a todos, principalmente a população mais pobre, com um progresso em cada uma das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, como já foi citado, que é o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental.
Assegurando o desenvolvimento nesses moldes, a água poderá ser um instrumento decisivo no combate à pobreza e na manutenção de um planeta mais equilibrado e harmônico. É essencial lembrar que a água é nosso futuro comum e é essencial agirmos juntos para compartilhá-la equitativamente e gerenciá-la de forma sustentável. Cada indivíduo pode fazer a diferença através de práticas de conservação da água em suas rotinas diárias, como reduzir o desperdício, adotar o reuso de água e incentivar a conscientização em suas comunidades. Assim, incentivamos vocês, ouvintes, a buscar informações adicionais e se envolver em iniciativas relacionadas ao tema, pesquisar fontes confiáveis, participar de eventos e projetos sobre conservação de água, engajar-se em discussões locais e cobrar ações efetivas dos governos são formas de contribuir para a solução da crise hídrica. Lembramos que a crise hídrica não é um desafio isolado, mas parte de um contexto maior de emergências climáticas. Portanto, é fundamental que todos estejamos engajados em práticas sustentáveis em nossas vidas diárias, apoiando políticas e iniciativas que promovam a conservação dos recursos hídricos e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Nossa capacidade de enfrentar a crise hídrica e outras emergências climáticas está nas nossas mãos. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro mais sustentável e resiliente. Portanto, vamos buscar informações, compartilhar conhecimento, tomar medidas responsáveis e inspirar os outros a se envolverem nessa importante causa. Foi isso. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio sobre a crise hídrica. Juntos, podemos ser agentes de mudança e preservar um recurso tão valioso como a água. Obrigado por me ouvirem.